escola dominical. Existem alguns irmãos que estão ali ainda, porque ainda vão ao banheiro. Né? Então essa dificuldade aí de um banheiro só. E faz com que isso aconteça, sem problema, então. Vamos abrir o nosso catecismo. Aqueles que trouxeram o catecismo comentado, os que não trouxeram o catecismo comentado, mas têm um catecismo maior na Bíblia ou separadamente, abram na pergunta 95. Tá? Domingo passado, o presbítero Tadeu falou sobre a pergunta 94. Eu vou repetir essa pergunta. Tá? Qual é a utilidade da lei moral para o homem depois da queda? Então, o catecismo maior responde: embora, depois da queda, nenhum homem possa obter a retidão e a vida pela lei moral, a lei não justifica ninguém diante do Senhor, ainda assim ela é de grande utilidade, tanto por ser comum a todos os homens, quanto por aplicar-se distintamente ao não regenerado e ao regenerado. Tá? E aí no finalzinho do catecismo aqui, as perguntas que Johannes Gerardus fala, minha esposa chamou a minha atenção em casa. Por favor, não chame de João Geraldo, por favor. Mas tá bom, filha. Mas provavelmente, não sei se Gerardus representa Geraldo, mas Johannes é João, mas tudo bem. Esse pessoal que gosta de botar nome diferente, Oreb, Youssef, né? Então pessoal chique, né? E tal, né? Youssef, pessoal chique, mas tudo bem. Então lá no finalzinho ele diz assim, é uma pergunta que ele faz. O que a gente está vendo aqui? Nós estamos estudando o catecismo, o breve catecismo nas quartas-feiras. Tá? Então o que nós vamos ver no desenvolvimento desses catecismos, que há um comentário a respeito da pergunta e da resposta, querendo elucidar essa pergunta e a resposta. Por quê? Porque o catecismo ele dá algumas afirmações, essas afirmações são tiradas da Escritura. É a interpretação da Escritura, é o que a Escritura diz. Né? Então, ao estudar o catecismo, você pode estudá-lo pura e simplesmente por esses textos, mas há sempre um comentário do que significa essa palavra, o que quer dizer isso. Então isso elucida um pouco mais, eu digo que a exegese do catecismo, elucida um pouco mais o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo, aonde ele está querendo chegar com aquela pergunta ou com aquela resposta. Então aqui no comentário de Johannes, diz assim: se a lei moral não serve para alcançar a retidão e a vida, então para que serve? O catecismo vai afirmar que a lei moral é de grande utilidade para a humanidade em geral, para os pecadores não regenerados, para os regenerados. E as perguntas 95 a 97 vão detalhar isso. Ela é de grande utilidade para a humanidade. Agora nós vamos ver por que ela é de grande utilidade se ela não serve para alcançar a retidão e a vida. Então nós vamos perceber agora nessa pergunta qual seria a utilidade da lei. Nós já sabemos, né? Ela é o caminho que nós devemos andar. Nós que fomos resgatados em Cristo, somos chamados a viver a vida segundo a vontade de Deus. E a lei de Deus representa a sua vontade. Então é o caminho que a gente tem que trilhar. Nós vamos ver o que o catecismo maior fala a respeito disso. Qual é a utilidade da lei moral para todos os homens? Aí ele responde: a lei moral é útil a todos os homens para lhe dar a conhecer a natureza e vontade santas de Deus e de quais são os deveres deles, obrigando-os a andarem segundo essa vontade, para convencê-los de que são incapazes de guardá-la e da pecaminosa contaminação de suas naturezas, coração e vidas, para fazê-los humildes ao perceberem seu pecado e miséria, e assim ajudá-los a compreenderem com mais clarezas que necessitam de Cristo e sua perfeita obediência. Então, qual é a utilidade da lei moral para todos os homens? É essa aqui que nós acabamos de ler.
E eu quero fazer como a gente sempre faz quando estamos estudando o catecismo. Ler essas partes, parar e pegar o versículo concernente àquilo que está sendo afirmado. Tá? Então nós vamos fazer isso. Então eu vou pedir aqui... vamos começar daqui na frente. Né? Israel abre em Levíticos 11, 44 e 45. Tá? E depois vai abrir em Levíticos 20. A Simone, Romanos capítulo 7, verso 12. A Renata, Miqueias, capítulo 6, verso 8. Alexandre, Tiago, capítulo 2, versos 10 e 11. Gabriel, Salmos 19, 11 e 12. Gabriele, Romanos 3, 20. Janine, Romanos capítulo 3, 9 e 23. Júlia, Romanos capítulo 7, 9 e 13. Davi, Gálatas capítulo 3, 21 e 22. E o Tiago, Romanos 10, 4. Tá? Então esses irmãos eles vão ficar responsáveis pela leitura. Esperem eu abrir a Bíblia, tá? Para começar a ler. Então vamos lá. Qual é a utilidade da lei moral para todos os homens? A resposta: a lei moral é útil a todos os homens para lhes dar a conhecer da natureza e vontade santas de Deus. Então, essa é a primeira utilidade. Dar conhecimento da natureza e da vontade de Deus. Tá? Então, vamos todos abrir em Levíticos, capítulo 11. Levíticos, capítulo 11, verso 44 e 45. Tá? Então, qual é a utilidade? Percebam aqui a pergunta para todos os homens. Tá? Um conceito errado que nós temos é que a lei de Deus ela se refere somente aos crentes. Não. Deus fez uma aliança com o homem no Éden. Tá? Ele tem uma aliança especial com o seu povo. Mas essa aliança ela começa no Éden. Tá? Todo homem é obrigado a essa aliança que Deus fez com ele. Porque ele é o criador do homem. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos perceber que a utilidade é dar a conhecer a natureza de Deus e a sua vontade. Jael. Você esqueceu, você pulou um trecho que é importante. Que vos faço subir... Ah, tá, 44, tá bom. Então nós estamos vendo aqui nesses versos 44 e 45, tá? Eram leis dietéticas, né? Chamadas dietéticas. E essas leis representavam a vontade de Deus. Tá? Por quê? Porque demonstravam a sua santidade, para fazer diferença entre o povo de Deus e os outros povos. Tá? Nessas leis dietéticas estava relacionado também a questão da saúde alimentar. Tá? Mas não era somente a saúde alimentar, era a diferenciação do povo de Deus para com outros povos. Tanto que no verso 45, né, ele diz assim: eu sou o Senhor que vos faço subir. Nós temos uma obrigação diante de Deus dupla. Tá? E a gente vai ver isso quando ele fala sobre o sábado.
Ele faz essa duplicidade de causas. No caso aqui, porque Ele é o Criador, é o nosso Criador, é o nosso Senhor, e porque Ele nos livrou. Porque Ele nos libertou. Nós vamos perceber que a Escritura, quando fala do sábado, em primeiro lugar, ele fala do sábado como obrigação da criação. E depois, em Deuteronômio capítulo 5, ele vai falar do sábado como uma obrigação por causa da libertação do povo do Egito. Então nós estamos vendo aqui também esses dois aspectos. Criação, e redenção. Então nós temos essa responsabilidade dupla diante dos homens, nós crentes, da redenção e da criação. Então somos obrigados a cumprir a sua lei. Então essa lei ela vai mostrar a natureza de Deus e vai mostrar a sua vontade. Lê também, Israel, o capítulo 20, versos 7 e 8. Santifico. Então, mais uma vez aqui nós estamos vendo isso. A lei ela aponta para a santidade de Deus, para a sua natureza, que é uma natureza santa. Um outro texto também que se encontra em Romanos capítulo 7, verso 12. Romanos capítulo 7, verso 12. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a lei de Deus, ela é uma expressão, melhor dizendo, da natureza de Deus e da sua vontade. E essa natureza é uma natureza santa. Romanos capítulo 7, verso 12. Por seguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, tudo que se refere à lei de Deus mostra santidade, justiça e bondade. E esse é o caráter da essência divina. É o caráter da essência de Deus. Ele é a bondade, ele é a justiça, ele é a santidade. A lei expressa isso. Ao olharmos para a lei, nós precisamos ver estampado lá a natureza de Deus. E também a sua vontade. Vamos voltar lá à pergunta, né? Qual é a utilidade da lei moral para todos os homens? Primeiro, dar a conhecer a natureza e a vontade santa de Deus e de quais são os deveres deles. A lei de Deus vai mostrar quais são os nossos deveres, obrigando-os a andarem segundo a sua vontade. Em primeiro lugar, nós reconhecemos a lei de Deus como representativa da sua natureza e da sua vontade, e agora a lei de Deus aponta também para um dever meu, uma obrigação minha, o que nós estudamos nessa semana, na quarta-feira, sobre a primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo. O fim principal do glorificar a Deus. O que seria glorificar? Servi-lo, amá-lo, reverenciá-lo, cultuá-lo. Então a gente vai ver que a lei vai apontar para isso. Para o dever que nós temos, a responsabilidade que nós temos diante do Senhor. E essa lei vai nos obrigar a andar segundo a sua vontade. Porque foi a lei que ele estabeleceu. É a vontade de Deus. Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Só um minutinho. Mais fácil.
Pode ler. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o Senhor pede de ti. Pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Tiago, abram aí em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, verso 10 e 11. Tiago, capítulo 2, verso 10 e 11. Pode ler. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adultera, porém mata, vem a ser transgressor da lei. Então a gente percebe claramente, através da Escritura, que a lei de Deus serve para nos dar conhecimento da vontade dele, ou melhor, do dever que eu tenho para com ele. A gente vê isso claramente em Miqueias, né? Que andes com teu Deus, que busque a humildade. Esse é o dever que nós temos diante do Senhor. Nós somos chamados a isso através da lei de Deus. A lei mostra a nossa obrigação, a nossa responsabilidade. E o próprio texto aqui também de Tiago, capítulo 2, quando ele diz assim, que qualquer que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, aí ele fala, aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. A vontade de Deus expressa na sua lei, e é isso que a gente precisa entender, não é um conselho na perspectiva dos homens. Eu vou te dar um conselho. Então, quando a gente fala assim, a pessoa assim, eu posso seguir ou não. A Bíblia, quando fala em conselho, ela está se referindo a mandamento. A lei de Deus não pode ser negociada. A vontade de Deus não pode ser manipulada. A vontade de Deus não pode ser adulterada. Aquilo que Ele falou em Sua palavra é para ser cumprido. É isso que representa a lei. Essa é a utilidade da lei. Então, se a lei está dizendo, se a palavra de Deus está dizendo, é para que eu faça. Nós somos obrigados diante de Deus. Por quê? Porque expressa a natureza de Deus. Porque a palavra de Deus diz que, como Ele é santo, Ele nos chama a ser santos também, para andarmos nos seus mandamentos. E se a palavra de Deus nos diz para não fazer ou para fazer, nós temos a obrigação diante de Deus de obedecer a sua palavra por sermos suas criaturas. Não somente como crentes, mas como criaturas de Deus. Todos os homens debaixo da terra estão obrigados a essa lei. Porque Deus estabeleceu. Porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Não há como violar essa lei e passar impune. Não há como não obedecê-la e não receber o juízo de Deus. Por quê? Porque o homem é chamado, é ordenado a viver dessa forma. Abram aí Lucas capítulo 10. Olha o que Lucas fala. Lucas capítulo 10. É interessante esse texto aqui do Bom Samaritano. Lucas capítulo 10, verso 26, 28 e 37. Diz assim, verso 26. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? Verso 28. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. O que ele responde? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Percebam que isso é lei. O homem é chamado a amar a Deus. Ele tem um compromisso, um dever diante do Senhor de amá-lo. E como é que ele demonstra o seu amor para com o Senhor? Esse é o resumo da lei. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens. Não adulterarás. A maneira como o homem mostra o seu amor para com Deus é obedecendo a sua lei, a sua palavra. Aí ele diz assim, faze isto e viverás. Isso não é uma opção para nós, como criaturas de Deus. É uma ordem.
Se você quer viver, ame ao Senhor. Às vezes a gente escuta isso e fica assim, assustado, né? É engraçado, a gente se prepara para amar as nossas esposas, amar, de repente, uma pessoa, um amigo, uma amiga e tal. E por que a gente não se predispõe para amar a Deus? Simplesmente como uma atitude de gratidão pela nossa vida, se nós somos criaturas. Por que a gente não se predispõe a isso? Por que o homem não se predispõe a isso? O homem tem essa responsabilidade diante de Deus, de amá-lo, de amar ao Senhor, para que viva. Olha o verso 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei. Ele fala sobre a atitude que o samaritano teve com aquele homem. Aí diz assim, o que usou, respondeu-lhe, eu vou ler o verso 36. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Nós somos chamados a obedecermos a lei de Deus em tudo. Essa é a nossa responsabilidade. E é para isso que serve a lei de Deus. Em primeiro lugar, para dar conhecimento da santidade de Deus, da sua vontade. Eu preciso conhecer a sua vontade para fazê-la. Mesmo porque quando eu não conheço a vontade de Deus, eu sou enganado por mim mesmo. E digo, como nós vamos ver lá em o apóstolo Paulo, que não existe pecado. Que eu não estou pecando. Então, se eu não estou pecando, eu estou com a minha consciência tranquila. Então, a lei vem para dizer que isso que você está fazendo é pecado. Para dar luz, para revelar. E qual é o objetivo? Para trazer juízo por simplesmente? Não. Para trazer vida. Faze isto e viverás. Esse é o objetivo da lei. Então ela serve para revelar o dever que todos os homens têm de obedecer a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Continuando aqui a pergunta do catecismo. Qual a utilidade da lei moral para todos os homens? É útil a todos os homens para lhe dar conhecer a natureza e vontade santas de Deus e de quais são os deveres deles, obrigando-os a andarem segundo a sua vontade, para convencê-los de que são incapazes de guardá-la e da contaminação de suas naturezas, corações e vidas. Olha, você vai chegar à conclusão, quando nós estudarmos o restante do Catecismo Maior com referente aos 10 mandamentos, que nós somos salvos pela graça de Deus. Nós, que não vivemos na prática do pecado, pecamos. E o pecado que cometemos, se não fosse por Cristo, já nos condenaria ao inferno. Nós vamos chegar a essa conclusão. E esse é o propósito também da lei de Deus. Para o homem. Olha o que ele diz aqui. Convencê-los de que são incapazes de guardar a lei e da pecaminosidade, da contaminação de suas naturezas, corações e vidas. Se nós chegássemos à conclusão como chegamos, que somos incapazes de guardar a lei e agradar a Deus, e não tivesse nada que nos recomendasse diante do Senhor, nós estaríamos perdidos. A justificação é a declaração de que você é justo diante de Deus. O Senhor considera você justo. Não é que você seja justo. Ele considera. Por que ele considera? Porque Cristo toma o seu lugar. É um texto de Romanos capítulo 4. Eu gosto muito desse texto. Às vezes a gente passa por cima dos textos e não percebe o que a gente está lendo. Lá em Romanos capítulo 4. Olha o que Paulo fala a respeito do pai da fé, que é Abraão. Interessante. Verso 4 e 5.
Ele está falando que Abraão foi justificado pela fé, né? Olha como é que ele vai chamar Abraão. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. A nossa condição natural é essa, de impiedade. Se o Senhor Deus pudesse nos olhar sem as nossas vestes, aquelas mesmas que foram dadas ali a Adão e Eva para cobrir as suas vergonhas, o seu pecado, ele nos veria dessa forma. Como vê aqueles que não amam e não temem ao Senhor. O Senhor vê essas pessoas como elas são. Não depende delas. Depende da roupa que elas estão vestindo, que foi dada por Cristo. É somente pela graça de Deus. Por isso que nós somos chamados à santidade. Por isso que nós temos consciência do nosso pecado. E a consciência do nosso pecado serve para quê? Para nós o quê? Abandonarmos os nossos pecados. Para nós buscarmos a santidade. Para nós amadurecermos. Para nós crescermos. O apóstolo Paulo ele tem uma figura quando vai falar sobre a revelação. Ele diz que quando eu era menino, falava como menino, andava como menino, agora que sou homem, tornei homem adulto, deixei as coisas de menino. O pecado na nossa vida é a mesma coisa. Existem coisas que fazem parte da nossa vida pecaminosa de infância. Só que nós estamos crescendo e amadurecendo em Cristo. Então essas coisas devem ser abandonadas paulatinamente. Eu não posso viver a minha vida tendo conhecimento da palavra de Deus e crescendo na graça do conhecimento de Deus tendo pecados de infância. Eu preciso abandoná-los. E me tornar uma pessoa adulta nesse sentido. Que erra menos, que peca menos. Nós sabemos que nós não vamos deixar de pecar. Mas não somos pecadores contumazes. O pecado na nossa vida ele está sempre presente, nos é sempre lembrado. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da tentação, das provações. Todo o tempo nós estamos sendo lembrados que ele está presente. É como aquele texto de Gênesis, quando Deus está falando ali com Caim: o pecado jaz à tua porta, mas a ti cumpre dominar. Ele vai estar sempre presente. Vai estar sempre presente ali. Lembrando que nós somos pecadores, lembrando que nós necessitamos da graça de Deus, mas nós temos força para subjugar esse pecado. Não em nós, mas em Cristo Jesus. Nós não vamos alcançar a impecabilidade nesse mundo. Pelo contrário, você vai crescer na fé e você vai achar que é mais pecador do que antes. Mesmo não tendo mais os mesmos comportamentos ou tendo a mesma vida que representa a infância da fé. Porque quando mais perto do Senhor você chega, mais você vê o seu pecado. E a gente chega à conclusão de que é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Vamos abrir aí Salmo 19. Eu acho que esse é um dos ensinos mais paradoxais que nós temos na Escritura. A santidade e o pecado que habita em nós. Salmo 19, 11 e 12. Além disso, por ele serve Moisés no céu, e nos guardar a grande recompensa. Quem é que possa ser viver protestado? Romanos capítulo 3, verso 20. Lê também o capítulo 7, verso 7 de Romanos.
Vamos por parte. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que, segundo o nosso catecismo, a lei serve para convencer os homens da sua condição pecaminosa. E aí nós temos lá no Salmo 19, Davi falando da revelação natural e da revelação especial, que é a lei de Deus. Aí ele diz assim, que essas coisas, que a lei de Deus, que é pura, que alegra o coração, que dá sabedoria, são mais desejáveis do que o ouro puro, e mais doces do que o mel. Quer dizer, a lei de Deus é doce, a lei de Deus é agradável, a vontade de Deus é boa. Essa ideia de que a lei de Deus é ruim ou pesada é a ideia de pecado, pecaminosa, porque a lei de Deus é boa. Ela pode ser pesada a nós, mas ela é boa. Pesada por causa do nosso pecado. Agora, além de tudo isso, além de todos esses benefícios de restaurar a alma, de dar sabedoria, de alegrar o coração, ela admoesta, ela adverte, ela repreende o servo de Deus. Ela dá conhecimento do pecado. Ela dá conhecimento aos homens da sua condição pecaminosa. É isso que nós estamos vendo aqui. E ela mostra aquilo que você não vê. Muitas vezes, quem há que possa discernir as próprias faltas? Por quê? Porque a lei desvenda o nosso coração. Isso não é bom? Não é bom termos expostos aos nossos olhos o nosso erro e o nosso pecado? É bom. Se a gente não acha isso bom, porque nós somos pecadores orgulhosos. E esse é o orgulho. Nós somos assim. Quem é que gosta de ver as suas faltas sendo descobertas? Ninguém. E por que a gente não gosta? Por causa da nossa natureza pecaminosa. É lógico que a gente não vai expor ninguém em público, mas quando a gente expõe uma pessoa em público, ela não está sendo humilhada. E muitas vezes essa humilhação, não que a gente vai fazer isso, lógico, mas essa humilhação às vezes vem, e geralmente essa humilhação é muito boa para o crente. Geralmente, não sempre. Porque coloca o crente no seu lugar. Por que a gente acha ruim que os nossos pecados serem expostos aos nossos olhos? Ninguém está vendo. Mas nós não gostamos disso. Quando a pregação ela vai de encontro a um pecado, a uma coisa minha. Por que eu saio revoltado? Por quê? Porque eu estou em pecado. Porque eu estou permitindo que o meu orgulho fale mais alto. Que o meu eu fale mais alto. E não aceito ser repreendido ou ser avisado de que a vida que eu estou levando é uma vida errada. Isso é orgulho, isso é pecado. Por quê? Porque nós não podemos discernir as próprias faltas. É o Senhor quem discerne isso para nós. E a lei tem esse objetivo. Convencer os homens da condição pecaminosa e espiritualmente impotente em que se acham pela sua natureza. É o que nós vemos lá em Romanos capítulo 3, verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Por quê? Porque elas dão pleno conhecimento do pecado. Elas mostram o nosso. Esse é o objetivo da lei. O objetivo da lei não é salvar. Nessa nossa condição, o objetivo da lei não é salvar. O objetivo da lei é dar conhecimento do pecado. É nos advertir dele. E aí a gente vai para o capítulo 7 de Romanos. Esse capítulo 7 aí é muito joia. Capítulo 7, verso 7, a nossa irmã leu. Percebam que a lei, no contexto em que a gente vive,
como Paulo disse, é maldição. No contexto do homem entregue ao seu próprio pecado depois da queda, ela também representa a maldição. Por quê? Porque eu não tenho condições de receber a lei e de me conformar a ela. E aí a lei mostra que eu sou pecador. E não só isso, ela excita em mim o pecado. E por que ela excita em mim? Porque ela é ruim? Não. Porque quem é ruim sou eu. Então é isso que a lei está dizendo para nós. Você é ruim. Você é ruim. Você não é bom. É isso que a lei diz para o homem. Você não é bom. A lei é boa. Mas por que eu sou enganado pela lei? É a lei que me engana? Não. Quem me engana é o meu coração. Olha o que Paulo vai dizer. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos lá. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Gente, se a lei de Deus não viesse, todo homem seria condenado sem ter conhecimento da verdade. E não seria injusto da parte de Deus, porque a lei está gravada no nosso coração. O que nós temos no nosso coração é uma revelação da lei moral de Deus. Uma revelação natural, porque todo homem nasce com ela. E isso já serve, é suficiente para condenar o homem do seu pecado, porque ele tem consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. O homem não pode fugir da sua consciência. Não tem como. Hoje nós temos visto aí um movimento de uma forma generalizada com relação à questão da homossexualidade. Poderia citar qualquer outra coisa mais. Ou como a prostituição, qualquer coisa. Não tem como o homem viver com esse comportamento, seja homossexual, seja prostituição, seja qualquer outro pecado, e que tenha paz consigo mesmo. Não tem como. É mentira. Não existe isso. A gente pode ver na televisão, nos filmes, porque os filmes são feitos, encenados. Mas na vida real não é assim que acontece. Por quê? Porque o homem não tem condições de viver bem com o pecado. Pecado leva à destruição, leva à morte. E a falta de conhecimento dele, do pecado, faz com que o homem permaneça nessa mesma condição. Aí a importância da lei. Por quê? Porque a lei, entendam, torna vivo o pecado. Isso significa, vou fazer uma comparação, né? Às vezes eu estou em casa e chega assim, Simone, onde é que está o negócio? Onde é que está isso? Ela está aí na sua frente. Eu falei, caramba, se fosse uma cobra, eu ia ser picado, ia morrer e não sabia. É a mesma coisa com relação ao pecado. Por quê? Porque quando nós não temos consciência de que aquilo é pecado, nós estamos sendo picados por essa cobra constantemente e não temos noção de que realmente estamos sendo envenenados. A lei vem com esse propósito. É por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, eu não teria conhecido o pecado, não porque o pecado me foi apresentado na lei, não, porque eu tinha isso no meu coração, eu vivia dessa forma, eu tinha cobiça no meu coração, só que eu não sabia que isso era pecado. Então, se eu não sei que isso é pecado, consequentemente para mim, eu estou justificado. Justamente. Esse é o objetivo da lei, apontar para Cristo. Quer dizer, e agora ele conhece aquilo como realmente aquilo é, pecado. Aquilo ali não é uma virtude, você é um homem virtuoso, você é um empreendedor. Não, você é um homem orgulhoso. É isso. Você não é um homem, como é que se diz? Corajoso. Não, você é orgulhoso.
Você não é um homem verdadeiro. Não, eu falo a verdade. Não. Você é um homem que está com a boca proferindo falso testemunho do seu irmão, segundo nosso catecismo, né? Que falar a verdade de forma inapropriada ou com outros objetivos é lançar falso testemunho. Está em pecado. Isso que você chama de verdade é orgulho, é falso testemunho. Tá? Por isso que ele diz, senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o que acontece? Isso é cobiça? Eu quero. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim. É o pecado que desperta em mim toda sorte de cobiça, não é a lei. Porque a lei representa a santidade de Deus, a vontade de Deus. E a vontade de Deus é, não cobiçarás. Mas o pecado que estava dentro de mim, agora diante do mandamento, desperta em mim toda sorte de concupiscência. E aí eu começo a ver. Quem é que pode discernir as próprias faltas? Começo a ver o meu pecado, que antes para mim era inexistente. Por isso que ele diz, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei este mesmo, se me tornou para a morte. Por que o mandamento se torna para a morte? Por isso que o apóstolo Paulo, no verso 11, ele diz, a lei é boa, por que torna para a morte? Por causa que ele não pode cumprir, por causa da sua natureza, da incapacidade que ele tem, que agora ele reconhece, que agora ele percebe, de não cumprir, de não fazer a vontade de Deus. De perceber que a sua natureza está comprometida e que ele é espiritualmente impotente diante das coisas espirituais. Pode falar, Rodrigo. É interessante você estar falando, porque eu me remeto ao catecismo. Por quê? O que o catecismo está fazendo? Ele está separando isso didaticamente. O que nós estamos falando agora sobre a lei é para todo homem. O catecismo diz isso, para todo homem. Então todo homem precisa ouvir isso. Quando a gente vai ver a perspectiva didática do catecismo, você vai ver que o homem, para ser alcançado pela graça de Deus, ele primeiramente precisa passar por esse estágio da lei. Aquilo que o Rodrigo falou, do arrependimento. Aí nós vamos ver, a partir daí, a aplicação da lei na vida do crente e na vida do descrente.
Então esse aqui é o primeiro passo. Tá? É o que todo homem precisa saber do que a lei exige na vida do homem. A gente sabe que, e a gente vai falar isso mais adiante, que a lei, o homem será julgado pela lei. Todo homem será julgado pela lei. Tá? Só que nós seremos julgados pela lei em Cristo. Nós já fomos, né? Na realidade, em Cristo. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Tá? A graça, ela sempre passa. Ela vai passar pela lei de Deus. Às vezes as pessoas separam lei e evangelho. E por esse aspecto mesmo, que a lei aponta para o pecado e leva o homem a vislumbrar a Cristo. Porque Cristo cumpriu a lei. Mas se a gente for olhar de forma geral, generalizada, você vai dizer que lei e evangelho é a mesma coisa. Que elas não estão dissociadas. E aí você vai ver que a aplicação da lei na vida do crente é o evangelho. Não sou salvo por ela, nem sou condenado por ela. Por quê? Porque Cristo cumpriu no meu lugar. Justamente. Mas Ele agora me capacita a viver de conformidade com a sua lei. Não perfeitamente, mas me capacita a viver de conformidade com a lei de Deus. É um processo. A lei de Deus, ela está nos aperfeiçoando e nos santificando para um dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, sermos perfeitos diante do Senhor. Nesse mundo nós não vamos alcançar essa perfeição, mas estamos indo em direção a ela. Estamos progredindo na vida cristã, crescendo na vida cristã. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, desenvolvendo a nossa salvação. O que é o desenvolvimento da nossa salvação? Uma vida em comunhão com o Senhor. A gente vai parar por aqui, hoje, e na próxima semana a gente continua. Alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigado. Também com material desse, né? Queridos, nós vamos orar para terminar.